Paz a todos, eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje vamos falar um pouquinho da lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. Lição que vai ser estudada no dia 9 de maio de 2021, uma lição maravilhosa, se encerra da lição 1 a 5, os dons espirituais, e da lição 6 em diante, os dons ministeriais. Então parece que é fácil, que é simples, mas não é. Então, a primeira dica que eu deixo para os professores, superintendentes, é usar a pedagogia, que é a arte de ensinar. Bom, use gráficos, se você não tem slide, data show, cartolinas, use a sua criatividade para tornar essa aula dinâmica, porque vai surgir muitas dúvidas e perguntas. Por exemplo, o ministério dos apóstolos e os dons apostólicos. Por quê? Porque quando nós falamos na igreja, infelizmente, há aqueles que usam a Bíblia e há aqueles que infelizmente dão opinião. Vou citar um exemplo na conclusão. Eu vou começar pela conclusão hoje. Olha só. Nos moldes do Colégio dos Apóstolos, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Olha só, parece confuso, mas não é. Olha só, o Colégio dos Apóstolos, o ministério apostólico se encerrou. Acabou. Não há sucessão. Mas, olha só, o dom ministerial, Efésios 4:11, e a uns deu apóstolo. Esse continua vigente. Pastor, mas parece a mesma coisa. Parece que está falando da mesma coisa. Não está. Aí nós voltamos para o nosso textual. Não quero deixar você confuso. Aqui não é a aula. Aqui é um auxílio para o professor e para o superintendente, tá bom? Para você, aluno que ama a escola dominical. Aproveito e peço para você se inscrever no meu canal, fazer o seu comentário, pastor, precisa melhorar isso. Muito obrigado a você que nas outras aulas tem curtido, compartilhado, comentado. Isso nos ajuda, isso nos dá ânimo, nos dá força para continuar. Amém? O textual nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Este é o texto base da lição. Amém? Não fuja. Traga outros textos, traga comentário. Mas por que esse é o texto ouro, pastor? Porque o texto começa assim: e ele mesmo deu. E ele mesmo deu dom ministerial. Amém? E ele mesmo deu uns a apóstolo, dons ministerial. Está aqui na capinha da sua revista, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Amém? Então, como o objetivo é trazer clareza para os professores, alunos, use a verdade prática, o textual e a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 4, 7, 16, para trazer dinâmica para a igreja, para a classe de aula, e tirar algumas dúvidas, e até mesmo para exortar a igreja. Exemplo, e ele mesmo deu. Quem dá é Deus, através do teu Santo Espírito, nos capacitando para servir ao nosso propósito, que é levar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Quem dá o ministério, quem dá os dons é Deus, através do teu Santo Espírito. E ele mesmo deu uns apóstolos, pastores, profetas e assim vai. Quem escolhe é Deus. Então não corra atrás daquilo que Deus não te chamou. Pastor, é errado desejar? Não. Ore,
Busque, porque aquele que escolhe esses ministérios, excelente obra deseja, diz a Bíblia. Então não é errado almejar ser pastor. Não é errado almejar ser profeta. Não é errado almejar ser mestre. Não, isso é coisa boa. Mas entenda que o tempo e a hora, e quem distribui, quem escolhe, é Deus, através do teu Santo Espírito. Pastor, mas eu gosto de servir a Deus. Amém. Você não precisa ser pastor para servir. Você não precisa ser apóstolo para servir. Você não precisa ser mestre para servir. Apenas você precisa de amor. Amar, capacitar-se todos os dias, como diz o profeta Esdras. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, ensinando aquilo que está na palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, que você aprende na escola bíblica dominical, mas os dons ministeriais, eles são distribuídos pelo Espírito Santo. Vou dar outro exemplo aqui, dando outra dica. Na igreja, todos podem cantar. Todos podem cantar, mas todos não podem ser pastor. Todos na igreja podem ser instrumentistas. É só querer, eu quero tocar bateria. Todos podem tocar bateria, mas todos não podem ser pastores. Então não é questão de escolha, é questão de chamado. Então eu posso orar, eu posso desejar, mas quem dá, quem nos abençoa com esses dons maravilhosos, extraordinários, é Deus através do teu Santo Espírito. Por que eu estou falando isso? Quantos obreiros que estão na igreja A, saem da igreja A e vai para a igreja B, porque não são consagrados? Quantos obreiros estão na igreja A, só que lá tem regrinhas? Regrinhas como ser batizado com o Espírito Santo, ser marido de uma só mulher, ser dizimista, frequentar a escola bíblica dominical, e ele não preenche esses requisitos, que ele faz e vai para outra igreja. Ele sai correndo atrás do cargo, do ministério, e não correndo atrás de servir. Você pode servir a Deus sendo membro, sendo diácono, sendo presbítero, sendo servo. Amém? Outra coisa importante, quanta meninice estamos vendo nesses últimos dias. O camarada é membro, mas ele quer pregar no congresso, ele fala que é evangelista. Ele fala que é pastor. Só que ele é membro, ele é diácono e usa, olha só o perigo, obreiro licenciado, evangelista licenciado. Irmão, você está correndo atrás daquilo que você não tem. Meu amado irmão, vigie, sirva a Deus. Se Deus te chamou para ser pregador, você é pregador do evangelho. Dons ministeriais não são dados a todos, mas servir é uma obrigação de todos. Amém? O evangelho é para todos. Coloca no cartaz evangelista, pastor, e o cara é membro, o cara é diácono. Ele está mentindo para agradar os homens, para ter posição a mais, para poder ir para congresso. Meu irmão, o ministério é para servir a igreja, os enfermos, os doentes que estão lá abandonados. Há um tempo fui fazer uma visita no hospital, nessa pandemia não estão podendo mais, e eu orei para um senhor, né, que meses depois veio a falecer, e a enfermeira falou que eu podia visitar só este, não podia visitar outros, por causa do horário, de noite. E quando eu ia saindo, um que estava na cama disse: "Você não vai orar por mim também, não?" Eu olhei para a enfermeira, pedindo a permissão, e ela brava, né? Porque era tarde, não era hora de visita, e ela permitiu, orei por ele, e ele diz: "Olha, meu nome é Antônio, eu estou aqui 3 meses no hospital, ninguém vem me visitar." E eu chorei, e choro ainda. Quantos estão assim? Nos hospitais abandonados, nos presídios abandonados, dentro de suas casas, acamados, destruídos, e pessoas brigando para ter posição.
se a posição da igreja é servir. Servir. Os dons ministeriais são para servir, não é para ganhar medalha, não é para ganhar placa, não é para ser conhecido como o melhor pastor, o pastor mais bonito ou mais feio. É para ser conhecido como servo. Aí sim, quando é servo, vemos igrejas estruturadas, bonitas, com conforto, membros cheios do conhecimento, sabedoria, mas a obra de Deus, ela é para se expandir. Amém? Glória a Deus. Já explicado aqui esse primeiro tópico, nós temos o primeiro ponto, é dicas, né? O colégio apostólico. Na revistinha de mestre, tem um quadro maravilhoso, né? Pequeno, simples, que resume toda essa lição. Se você não tem, entre em contato comigo. Eu envio, mas você consegue achar na internet facilmente. Dom apostólico, Efésios 4:11. Coloca esse título. Mas se você não achar, me peça que eu envio para você. Explica o primeiro ponto de uma forma dinâmica, para você evitar leitura, perder tempo. Já coloca num quadro, no data show na sua igreja. Se não tem, faça numa cartolina ou num quadro branco. E se você não tiver nenhum desses recursos, pedagogia, imprima, entrega a cada um dos seus alunos. Olha só que interessante. Então, esse quadrinho dá para explicar todo o primeiro tópico sem entrar, né? O termo. O que é o termo apóstolo? É aquele que é enviado. O termo apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo, quem é o verdadeiro apóstolo? Baseia-se na pessoa e a obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Hebreus capítulo 3, verso 1. Então, o termo é aquele que é enviado. Onde se baseia o termo apóstolo é Jesus Cristo. Efésios 3:1, Deus enviou Jesus. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que ele veio para dar vida. Glória a Deus, e assim ele fez. O colégio apostólico, que está também no primeiro tópico aqui. Quem é o colégio? O que é o colégio apostólico? Né? Grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. O colégio apostólico é o grupo dos 12. Por que dos 12? Porque os 12 eles foram chamados diretamente por Jesus. O próprio Jesus, né, está aqui no ponto 3, eles foram convocados pessoalmente por Jesus, largaram a rede, um largou, estava lá cobrando impostos, largou tudo, né? Então eles foram convocados pessoalmente por Jesus. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Você lê o Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus escuta falar da prisão de João Batista, ele inicia o seu ministério pelas praias de Naftali e Zebulon, encontra ali uns pescadores, vem, ó, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E assim começou, né, percorreu todo o ministério de Jesus. Quem são esses? Os 12. Então, quem é o colégio dos apóstolos? Os 12. Terceiro, receberam autoridade do Senhor Jesus. E hoje nós temos a doutrina dos apóstolos, né, nós temos a referência dos apóstolos. Então, o colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos. Por que o grupo dos 12 primeiros? Porque tem depois o apóstolo Paulo, na Bíblia se refere também Barnabé, amém? Os apóstolos atuais, quem são esses? Existe ou não existe? Os apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. O termo apostólico, o apóstolo, tem o mesmo sentido do termo missionário, aquele que é enviado. Então, o colégio dos apóstolos, o colégio apostólico, são o grupo dos 12 primeiros discípulos. E este grupo é totalmente diferente dos demais, né? Porque, aqui no ponto 3, eles foram convocados pessoalmente por Jesus, o próprio Senhor Jesus convocou, eles andaram em todo o ministério com Jesus, quer dizer, aprenderam vendo, ouvindo Jesus, foram corrigidos por Jesus. Quem lembra de Pedro, né? Quando Jesus disse, pode vir, Pedro.
Pedro começa a andar na água, de repente afunda, Jesus tira ele, fala, oh, homens de pouca fé. Foram corrigidos, instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E receberam autoridades do Senhor Jesus. Não foram uma igreja, não foram um pastor que deu autoridade. Eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo a autoridade para isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, os apóstolos, o verdadeiro apóstolo é centrado unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo. O alvo, o centro é Jesus. Pois ele é o apóstolo enviado por Deus. Então, o colégio apostólico é muito importante você frisar isso, explicar isso. Né? É o grupo dos primeiros 12. Aí nós temos o ponto 2, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Olha só, nós temos aqui a experiência maravilhosa de Paulo. Né? Paulo, quem era Paulo? Quem era Saulo? Né? Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Quem era Saulo? Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Saulo era um homem intelectual, era um homem importante, era um fariseu, mas era um perseguidor dos cristãos. Entretanto, indo no caminho de Damasco, em busca dos cristãos que fugiram da perseguição de Jerusalém, oh glória, com a carta, né, nas suas mãos, Saulo estava com a carta nas suas mãos, com autorização para prender os cristãos. Só que em Atos 9, 1, 22, trata o que eu estou falando, né? A vida de Paulo foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal que ele teve com Jesus Cristo. Então, Saulo, né, nós temos aqui ricas fontes sobre ele. Ele, né, tinha uma educação, uma cidadania romana, foi educado aos pés de Gamaliel, era um importante mestre no judaísmo, fariseu, intelectual, perseguidor dos cristãos. Mas então por que ele é chamado apóstolo dos gentios? Porque ao caminho de Damasco, ele encontrou com Cristo ressurreto. Ele estava indo perseguir os cristãos, prendeu os cristãos e de repente ele tem um encontro com o dono dos cristãos, com o salvador dos cristãos, com o rei dos reis dos cristãos. Glória a Deus. E naquele encontro com Cristo ressurreto, Saulo tem a vida transformada. Olha só a coisa gloriosa. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido. De Saulo fariseu a Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, narrando um pouquinho a vida dele, eu quero acrescentar aqui uma dica para vocês. Procure uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes acerca do apóstolo Paulo. Ele traz a vida do apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem maravilhosa, gloriosa acerca desse apóstolo. Vai ajudar, vai acrescentar muito nesse ponto aqui. Paulo também se considerava o menor dos apóstolos, ao ponto de dizer, né, que ele veio na hora errada, no tempo errado. Só que Paulo, né, humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. E tem gente que nem encontro com Jesus tem, já é apóstolo, patriarca, já estão inventando o cargo de patriarca. Misericórdia. E Paulo, chamado pelo Senhor Jesus Cristo, olha a humildade desse homem. Glória a Deus. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto.
Então lembra que o colégio apostólico, os requisitos é que eles foram chamados pessoalmente por Jesus? Paulo também foi. Lembra que o colégio dos apóstolos, eles aprenderam diretamente com Jesus? Paulo também foi. Lembra que eles receberam autoridade direto por Jesus? Paulo assim também foi. Lembra que os apóstolos do colégio viram Jesus ressuscitado? Paulo também assim foi. Mesmo Paulo sendo humilde, mas Paulo também tem todos os requisitos dos apóstolos. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo, as igrejas plantadas por ele era o selo do seu ministério apostólico. Além dos apóstolos reconhecer isso, as igrejas que Paulo abriu, né, conhecido como apóstolos gentios, o credencia também dessa forma. O termo apóstolo é aquele que é enviado. Paulo foi enviado por Jesus. Paulo teve experiência com Jesus. Paulo teve a autoridade de Jesus. Paulo sofreu por amor a Jesus. Paulo abriu congregações, implantou igrejas. Além de abrir, Paulo cuidou, teve a preocupação de saber como a igreja estava. Glória a Deus. Que coisa gloriosa. E o terceiro, né, que eu acabei deixando por último, é o ponto 2, um homem preparado para servir. Nós aprendemos aqui que o dom ministerial não é para nos engrandecer, mas é para servir. Quem já me ouviu ministrando para obreiros ou escola, eu sempre falo isso. Não deixe a vaidade tirar o seu foco. Não. É tanta meninice, porque as pessoas perdem o foco. O cargo, o dom ministerial não é para nós, é para servir. E com isso vão inventando historinhas. Ministério desencapetando o inferno, ministério sepultador de anjo. Olha as loucuras. Mas o nosso ministério já tem um nome. E o nome é Servo dos Servos de Jesus. Ministério Fogo para o Brasil. Ministério, irmão, para com isso. Não é o seu ministério. O verdadeiro apostolado está centrado unicamente em Jesus Cristo. Ele é o apóstolo por excelência, Hebreus 3:1. O ministério de apóstolo não está em nós, está em Jesus. Então não é eu que estou trazendo fogo para o Brasil. Não sou eu que estou trazendo. Eu estou servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Mas através de Deus. Através do Espírito Santo. Através da sua palavra. Não deixe a vaidade tomar conta. O seu ministério é servo dos servos de Jesus. Glória a Deus. E Paulo assim foi. Nós temos o terceiro ponto, né, que se resume em explicar, né, esta questão. Então nós temos aqui, olha só, Jesus é o supremo sumo sacerdócio e apóstolo, Hebreus 3:1. A palavra apóstolo era usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado, comissionado a algum propósito. Foi um mensageiro apostólico nomeado pela igreja em Filipos, Epafrodito, né? Foi um. Então, aqui nós temos o termo apóstolo e nós temos o colégio apostólico. Olha só o terceiro ponto aí na sua revista. A apostolicidade atual. É atual? A primeira pergunta. Ainda há apóstolos? É uma pergunta. Segundo, apóstolos fora dos 12? Há apóstolo fora dos 12? Existe apóstolos fora dos 12? E o ministério apostólico atual. Então você precisa ser dinâmico aqui, porque aqui pode surgir algumas dúvidas. Então vamos lá, voltar àquela questão. Colégio apostólico, os 12.
Existe apóstolo como os 12? Não. Exceção ao apóstolo Paulo, lógico, né? Então, no sentido escrito do termo, né, e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existe. Não tem mais. Quem andou com Jesus 3 anos, viu ele ressuscitado, aprendeu diretamente com ele, não tem. Mas os missionários enviados pela igreja, eles têm sim o direito e a honra de serem chamados de apóstolos. Porque o termo apóstolo é aqueles que são enviados. Então, há apóstolo fora dos 12? Sim. Apóstolo Paulo, Barnabé, enfim, outros que estão em Romanos 16, versículo 7, Atos 14, versículo 4 e 14. Então, há apóstolo fora dos 12? Sim. Iguais aos 12? Não. Os 12 estão naquele grupo seleto, né, do colégio apostólico, porque foram chamados diretamente por Jesus, andaram em todo o ministério de Jesus, viram Jesus ressurreto, receberam a autoridade de Jesus. O apóstolo Paulo se encaixa aí por tudo aquilo que eu falei, e os demais cita, sim, mas não igual àqueles apóstolos, ok? E atualmente, né? E hoje? Existe apóstolo hoje? Né? No finalzinho aqui, nós temos aqui o comentarista, né? Ele coloca: cidades e até países foram impactadas pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, hoje, a gente vai falar John Wesley, né? Enfim, outros homens que incendiaram, né? Usando o termo aqui, levando o evangelho a cidades, a países inteiros que foram impactados por homens, como John Wesley. Missionários que saíram de suas cidades, largaram seus empregos, foram para países inimigos do evangelho, foram mortos, linchados em praças públicas. Quantos missionários hoje, em países inimigos do evangelho, são espancados, mortos, expulsos de casa? Quantas igrejas, templos são destruídos, queimados? E isso, meu amado, você não vai ver em noticiários. Esses sim receberam os dons ministeriais. Dom ministerial. Amém? Existe, pastor apóstolo, os dons apóstolo hoje do colegiado? Não. Mas dom ministerial? Sim. E deu uns a apóstolos? Sim. Quem são esses? São os missionários enviados pela Santa Igreja. Está na lição? Amém? Olha só a conclusão. Deixa bem claro, né? Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. No molde dos 12, conforme os 12, não existe atualmente. Não existe nenhum apóstolo com essa autoridade de estar à frente da igreja, de abrir ministérios, de criar doutrinas, não. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rições do nosso país ou em países inimigos do evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Amém? Glória a Deus. Então não confunda colégio apostólico com dom ministeriais. Dom ministerial é aquele que é enviado pela igreja, que recebe, né, dom para servir, para expandir o evangelho. E eu digo para você, meu amado, são poucos. Pregar em cima de um púlpito é uma coisa.
ser enviado para uma cidade distante, para um país distante, é outra coisa. Quantos pastores, sabem o que eu estou falando? Pregadores que vão pregar na igreja e querem bater, enche o peito, porque não sabe o que é pastorear, não sabe o que é cuidar de uma igreja. Eles confundem ser pregador com ser pastor. E muitos têm confundido pregar nos cultos em ser missionários. Pastor sai pregando por aí, eu sou missionário. Irmão, você é pregador. Isso é mais do que a sua obrigação, portanto, ide, ensinai. Para o ministério apostólico, dom ministerial, que foi dado aos apóstolos, pastores, evangelistas, nem todos estão dispostos a abrir mão de tudo. Infelizmente, muitos pastores erradamente têm levado a crentes a morrerem espiritualmente ou suportar cargas pesadas espiritualmente, porque ele prega bem, aí tem medo de perder ele, porque alguém está oferecendo carro, consagra a pastor. O cara só prega. E aquilo vai sufocando ele, porque nem todos foram chamados para pastorear. Nem todos foram chamados para evangelista. Todos da igreja, como eu disse, pode ser baterista, pode ser músico, podem cantar, mas nem todos vão ser pastores. Nem todos vão ser diáconos. Nem todos vão ser missionários. Oremos para que o Senhor Jesus Cristo nos envie. E essa é uma oração já respondida. Porque ele diz, portanto, ide e ensinai. Meu amado irmão, use as suas redes sociais para falar de Jesus. Honre os pregadores, professores, aqueles que usam as redes sociais, como eu estou fazendo agora, para ensinar. Curta, compartilhe, fale do amor de Jesus. Vou estar encerrando, são quase 35 minutos de dicas, de aulas, e eu não quero ser cansativo. Primeira dica, não existe ministério autorizado. O que é isso? O cara é membro, mas ele está lá no congresso como evangelista licenciado. Isso é heresia, conversa fiada, é crente vaidoso, querendo ser aquilo que não é. Toma jeito, irmão, vigia, toma posição diante de Deus. Segunda coisa, não queira cargo por vaidade. Cargo é para servir. Terceira coisa, você que é pastor, evangelista, você tem um líder, o cargo não te dá autorização de desrespeitar aquele que está acima de você. Se você vai pregar fora, consulte o seu pastor, pergunte ao seu pastor. Se você vai fazer missões, tenha a bênção do seu pastor. Pastor, me abençoe, invista em mim, e eu tenho certeza que ele vai investir. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o seu servo. Se você gostou, curta, dê um joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe, envie para os amigos. Eu não tenho toda aquela arte de colocar nome. É simples, mas é com amor, é com carinho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério. E são 6 dons ministeriais, dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém?